E hoje estou trazendo aqui nosso amigo professor Emanuel para falar dessa construção desses mitos que nós temos aí, né? E qual é a relação disso com a realidade. Acho que tem muita coisa para a gente falar, aos poucos aqui a gente vai construindo, enfim, né? Tem perguntas aqui que depois eu vou fazer para o professor, mas enfim, esse é o quadro Siri na Live para quem está entrando agora. E mais uma vez, professor, muito obrigado. Aí eu vou fazer um pouco da sua apresentação antes do senhor se apresentar para a galera aí. Então, o professor Emanuel é professor de filosofia da faculdade IBMR, né? E é professor também na rede pública, estadual, não é isso, professor? Isso, perfeito. Então, esse é um pouco do Siri apresentando o professor Emanuel. Se apresenta aí agora também. Bom, gente, boa noite. Mais uma vez agradecer o convite do Siri para a gente estar aqui conversando hoje. Eu sou professor já há bastante tempo, sei lá, uns 10 anos já dou aula. Sou formado em filosofia e é basicamente isso. E também um Imagina. cidadão que está acompanhando tudo que está acontecendo aí, com um pouco de preocupação, algumas coisas preocupantes, mas é isso. É isso. Não, hoje eu acho que a conversa vai ser muito boa. Professor, então, só para explicar aqui, antes de a gente entrar nas perguntas, gente, às vezes eu vou olhar para cá, porque aqui estão algumas anotações minhas que eu faço, enfim, as perguntas que nós, quem acompanhou aí, né, a gente lançou a arte ali e colocou, desculpa, nas histórias, um quadrinho ali, enfim, como é que se fala o nome? Enfim, botou para perguntar lá nas histórias, né? Uma caixinha de história, lembrei, desculpa. Uma caixinha de história. E aí as pessoas vão perguntando por ali. E algumas dessas perguntas eu coloquei aqui e vou fazendo para o professor devido ao tema que nós colocamos aí. Mas antes disso tudo, tem uma pergunta aqui que é padrão, que é o seguinte. Queria que o senhor falasse de alguma forma como foi essa construção de, enfim, a aluna ali olhar para a vida e tomar a decisão, onde foi essa virada de chave de serei professor de filosofia. Por que filosofia? Como é que foi essa construção aí? Cara, essa história é longa, mas eu vou tentar resumir aqui. Na Vai verdade é o lá. seguinte, eu nunca pensei em ser professor, verdade é essa, eu sempre fui músico, na verdade. É mesmo. E aí chegou uma época na vida em que por várias coincidências, assim, eu cheguei no ponto de ter a oportunidade de entrar numa faculdade. Eu já tinha 26 anos, eu tenho agora 39. Eu tinha 26 anos quando eu decidi não trabalhar mais com música, e aí eu cantava num coral, né? Aqui em Petrópolis, eu sou de Petrópolis, eu moro no Rio, moro até perto de onde você mora. Eu moro na Curicica, aí no Ah, Rio, que sim. eu Sim, tive que sim. mudar para aí. Mas eu estou aqui nessa quarentena na casa dos pais, então eu voltei para Petrópolis para ficar perto, né? É importante nesse momento. Lógico. E aí, na verdade, né, quando eu decidi não ser mais músico, né, como eu cantava no coral, eu consegui uma bolsa de estudo na faculdade, É mesmo. cantando num coro. E aí, só por causa disso que eu consegui, porque se fosse, sabe, trabalho para outras coisas, eu não ia ter condição de pagar essa coisa toda. Eu fiz uma Uhum, faculdade privada, a Universidade Católica, aqui em Petrópolis. E uhum, aí, depois, eu não tinha nem noção se eu ia dar aula ou não, mas eu comecei a conhecer algumas pessoas do meio da filosofia. Aí eu fiz uma prova para o Estado, depois eu fui chamado para fazer um teste, uma prova no IBMR, e aí eu tive a uhum. felicidade de entrar, de passar. Eu comecei dando aula em escola particular aqui, também por algumas indicações, mas na verdade foi meio que por acaso. Eu tinha escolhido fazer otorrinolaringologia, né? Eu Aham, ia ser aham. um Médico, cara né? que eu queria Sim, isso, eu queria muito trabalhar com voz, né? E sim. aí a faculdade fechou o curso. Quando eu entrei, o curso existia há 26 anos, eu tinha 26 quando eu decidi fazer, eles Aham. fecharam o curso. Depois eu escolhi fazer letras, né, porque eu gostava muito de ler, essa coisa toda. Fechou o curso, eu li lá um dia que eu fui fazer, porque eu tinha uma bolsa, eu falei, eu tenho uma bolsa, eu tenho que fazer algum curso. Aí eu li lá filosofia, foi exatamente assim. Aí eu já tinha lido algumas coisas, uma coisa levou a outra, me apaixonei, e aí acho que quando a gente escolhe alguma coisa que nos motiva, né, nos pega assim, a filosofia que me pegou, não foi eu que escolhi a filosofia. Que E bom. aí as coisas foram acontecendo. Maneiro. Eu tenho
grande amigo mesmo, trabalha até comigo, que é o Yuri. Conhece aí? Ah, o Yuri Moura? Yuri Moura? É, pô, é. Conheço, lógico. Futuro prefeito de Petrópolis, hein? É, o Yuri é muito Nosso bom. O Yuri é futuro um cara, prefeito. cara bacana. Sim, eu O Yuri é um trabalho com cara ele lá no bacana. mandato do Marcelo Freixo. Meu É, amigaço mesmo. bacana, 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 gente bacana. boa toda a vida. Então, deixa eu Ele te é demais. falar. Essa é Hum, demais mesmo, não é verdade. Para quem está assistindo de Petrópolis aí, ó, voto certo, nosso amigo Yuri. Meu amigo, então, a primeira pergunta aqui é o seguinte, né? Tem essa pergunta padrão, mas a pergunta aqui é sobre a filosofia, né? Que é o seguinte: muitos confundem o objetivo da filosofia. O que é filosofia? Qual o seu papel? Tem como você dar um. uma resumida, um panorama? Tem. Olha só. Exatamente. O que eu sempre falo para os meus alunos é qualquer ciência que você estude, primeiramente, ela pode ser chamada de ciência, né? Tipo, você tem um objeto específico, né? Você faz química, você está estudando as substâncias, você faz física, você está estudando a própria natureza. A filosofia, né, como ela não tem um objeto específico, ela é altamente abrangente, principalmente antes da divisão das ciências, né? A filosofia é a grande área do pensamento, é como se fosse uma ferramenta que se usa em qualquer outra área. E aí você tem essa divisão, né? Você vai ter a sociologia como ciência, a antropologia, a psicologia, tem os seus objetos específicos. A filosofia nada mais é do que, historicamente, a gente tem a definição clássica, né, grega, que é o amigo da sabedoria, mas isso tem um sentido muito, muito grande, né? Na Uhum. verdade, a filosofia, ela é uma ferramenta. Ela é aquela, sabe aquela chave de fenda? Que você usa várias, né, coisas nela? A Sim, sim. filosofia seria essa chave de fenda, a chavinha. E aí você vai colocando as coisas. Ela é uma ferramenta de crítica, na verdade. Ela é o Isso que aqui. conduz o pensamento, entende? E ela não Entendo. tem, na verdade, ela não serve para nada num sentido objetivo. Ela serve a si mesma. Ela serve ao próprio pensamento. Para isso que ela serve, assim, né? Sim, sim. Pô, bom. Boa resumida. Show de bola. Deixa eu te perguntar sobre o incentivo. Assim, ó. Você acredita que o pouco incentivo ao estudo filosófico, principalmente nas escolas, tem formado uma sociedade menos crítica? Na verdade, quando a gente analisa o contexto histórico, principalmente aqui no Brasil, né? Em outros países é um pouco diferente. Mas aqui no Brasil, quando a gente analisa o contexto histórico das ciências humanas, elas, por N motivos, né, e um dos principais é que ela primeiro era uma matéria muito, muito para elite, né, ela sempre foi um curso de elite, a filosofia. Quando eu entrei Uhum. no curso, por exemplo, foi a época em que o governo do Lula, o governo do PT, ele começou, na verdade, a dar essa abertura, né, para as ciências humanas voltarem para as escolas. Ela ficou muito tempo negligenciada à moral cívica, né, a essa coisa Sim. toda. Mas, na verdade, a filosofia ela fica um pouco afastada porque ela sempre foi vista dessa maneira um pouco elitista, né? Ah, você tem que ler muito, você tem que... Na verdade, tem. Mas a filosofia, é o que eu digo, ela está o tempo inteiro na tua vida. Você faz filosofia mesmo não sabendo o que está fazendo. Agora, o estudo Aham. sistemático da filosofia, né, que é a leitura, que é adquirir os conhecimentos da, da matéria específica, ela às vezes é um pouco distante, principalmente de uma realidade igual a nossa, que foi durante muito tempo retirado o pensamento crítico das pessoas, né? Você pega Uhum. o Brasil, 388 anos, um país que toda a economia e toda a ciência e tudo era baseado num sistema, né, de escravidão, né? A gente demorou muito tempo para ter um reconhecimento de si enquanto cidadãos, que, que faziam parte de um país, de uma nação. Depois disso, você tem uma separação entre as classes mais altas e né, as pessoas que não têm acesso a muita coisa. E depois, né, quando começa a ter um pouquinho mais, né, dos estudos em filosofia, você tem uma ditadura que interrompe isso, né? Porque Aham. sempre é interessante para uma ditadura não fomentar o pensamento crítico numa sociedade, né? Depois a gente vai tendo essa retomada, e eu acho que hoje em dia, apesar de você ter ainda uma dificuldade dentro dos estudos da filosofia, por ser difícil mesmo, o estudo sistemático, igual a gente faz, a gente que se propõe a estudar a fundo, ele toma muito tempo, ele toma muita coragem também, né? Porque
Imagina, você num país em que todo mundo diz que você tem que ser produtivo, você de repente escolhe a ciência do pensamento em que você não produz absolutamente nada a não ser o próprio pensamento. Isso é muito doido, se você for pensar. É uma coisa um pouco distante da maioria das pessoas. Mas eu acho que hoje, até pela nova geração que está vindo, a gente já não se reconhece naquelas outras gerações que não se aprofundaram nesse tipo de pensamento. Eu vejo hoje as pessoas, inclusive nas aulas, né? Eu vejo hoje as pessoas numa busca interessante pelo pensamento, mas, como a gente vai discutir hoje, a gente ainda tem muitos mitos para quebrar em cima das nossas escolhas e do que a gente pode fazer, né? Sim, sim, sim. Ontem mesmo eu estava conversando aqui com o Pablo Vilaça, né, que é um dos maiores críticos. Adoro. Pô, irmão, Sou ontem eu fã conversei dele, com ele. fãzaço. Pô, o cara é genial, assim. Ontem ele estava aqui Genial. com a gente, né? E aí ele tá, enfim, tá falando sobre isso mesmo, né? Nesse momento, né? Enfim, né? Quanto mais é isso, né? Pseudo-ditadura, vamos colocar assim, né? O regime se fechando, né? Aos poucos, por conta aí do Bolsonaro. Desculpa aí por causa que, enfim, o cachorro aí tá. Não, relaxa. Desculpa a galera aí também, mas enfim. É quarentena, né? E aí a gente não tem muito controle sobre isso. Não, tranquilo. Não, ele tá falando sobre isso, assim, como que o pensamento crítico nesses momentos é o primeiro a ser cortado, assim. Não é à toa que esse ódio à cultura, esse ódio à educação, né, às universidades públicas, enfim, você vê que é o 01 ali, é ódio mesmo para exterminar, né? Então, acho que corrobora um pouquinho com a conversa de ontem e com o que você está falando aqui também hoje. E aí, deixa eu falar, agora nessa questão de construção de mitos, né? Então, a pergunta aqui, que é a terceira, fala sobre surgimento de líderes, né? Durante a história, os homens sempre procuraram personificar a política, elegendo grandes líderes. Como surgem esses símbolos que muitas vezes se tornam autoritários? Eu acho que já entra um pouco no nosso campo. Sim, sim. Na verdade, as pessoas elas têm muito mais facilidade a se apegar a um discurso pela imagem, né? Uhum. Se você pegar os mitos desde a Grécia até agora, né, quando a gente vai vendo a construção das figuras políticas, a construção dos artistas, a construção... Ninguém gostaria, digo assim, ó, muita gente não gostaria do Brad Pitt se o conhecesse pessoalmente, por exemplo. Muita gente não gostaria de várias pessoas se as conhecessem mais a fundo, porque isso é um outro tipo de conhecimento. A mitologia, ela está ligada a uma construção de algo que não existe. Não existe por si, é uma convenção tal qual você fala das leis, você fala de qualquer outra coisa. Mas ela tem um poder muito grande, porque ela não a mitologia ela tem uma sedução, e eu não estou falando que a razão, né, que o conhecimento científico é melhor do que o conhecimento mítico, cada um tem o seu valor. Mas o conhecimento mítico ele tem uma sedução, porque ele é muito simples, né? Você chega para uma criancinha e fala assim, você não vai chegar para o seu filho e falar, olha só, filho, você não vai sair de casa agora porque tem pessoas que fazem mal às crianças, você vai fazer um discurso, a criança vai ficar te olhando. Que, pai? Você está falando, nem entendo. Aí você, no momento de desespero, eu não estou falando que isso é certo, obviamente, tratar uma criança assim, mas durante muito tempo as pessoas falavam, ó, não sai na rua por causa do homem do saco. Aí a criança, homem do saco? Aí tu fala assim, o homem do saco que pega e te coloca... Acabou, a criança entendeu ali uma mensagem. O mito tem essa facilidade da mensagem. Mas o mito, por outro lado, é algo que não existe, né? E aí a gente está vendo nessa construção, se você pegar os grandes reis da época do absolutismo, tinha imagens criadas em relação a ele, quando você viu os caras, eles eram totalmente diferentes. Quando você pega na Segunda Guerra, que é o melhor exemplo que você pode ter sobre a construção do mito, que a gente chama muito em filosofia da construção do mito estético, né? Ligado a essa coisa da imagem, você percebe que a construção midiática, a construção das notícias, a construção da propaganda vai fazendo com que você veja uma coisa que não existe. E aí, a partir disso, você às vezes coloca toda a tua expectativa numa coisa que é muito efêmera, entende? Se você pega lá o Hitler nos discursos dele, para fazer uma analogia, eu acho até muito justo com o que a gente com o que está acontecendo agora, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, a gente começa a ver um cara que, ele na verdade, ele fala o que todo mundo já pensa, de uma certa maneira. Na época lá, todo mundo achava que os judeus eram um problema da Alemanha. Todo mundo achava que a culpada de tudo era a França. Todo mundo acha que
Entende? Você tem já uma mística ali acontecendo. E E aí sempre, alguém vem e... Oi, e sempre fala, tendo. desculpa. Desculpa, não, perdão, mas sempre tendo um inimigo, né? Exatamente, o inimigo em comum é uma das primeiras partes que o Goebbels usa lá nos 11 passos da construção, né, do discurso nazista. Quando ele está falando, ele vai fazendo, e a principal é a construção do inimigo em comum. Você tem que criar um espantalho, né? Você cria uma coisa para bater nela e ela não é verdade. A gente usa isso no discurso também. Fala que fulano é isso, fulano é aquilo, e a gente está falando muito pouco sobre o que fulano é. A gente está falando alguma coisa que vai fazer com que você ou os outros que estão em volta achem aquilo de fulano, e aí se voltam enquanto fulano e fiquem do seu lado. A gente usa isso, entende? Isso acontece o tempo inteiro na nossa vida. Agora, quando você tem uma construção de um líder, por exemplo, né, isso afeta muito mais a vida das pessoas. E isso requer um refinamento no teu discurso. A gente entrou numa fase em que a informação está muito rápida hoje em dia. Então, o cara bota lá, eu não sei se eu posso falar esse palavrão, mas eu vou falar mamadeira de, entende? Livro didático de criança que... Então, essas coisas vão sendo passadas pelas pessoas e ninguém checa se aquilo é verdade. Então, você começa a fazer um fundamento para ter um mito que você quiser ali. Então, o cara fala assim, eu sou contra isso. Aí cria um inimigo em comum, você vai lá e aceita. Mas tem um pouco de você também, eu acho isso, sabe? Dificilmente um líder estético, né? Essa imagem criada do líder, ela se solidifica e se fortalece se já nas pessoas que estão ali naquele lugar já não tiver alguma coisa disso. Entende? Você vê, o brasileiro, ele é assim, é o melhor povo do mundo, a verdade é essa, é o povo mais maneiro que existe no mundo, não tem comparação, mas a gente é altamente conservador, a gente é altamente preconceituoso, a gente é um pouco do que a gente está vendo lá na presidência. É o cara falando, e daí? Né? Você fala uma coisa absolutamente profunda para alguém, e a pessoa olha para você e fala, sempre foi assim, assim mesmo, relaxa. E daí? Não, é só uma gripezinha. Sabe? Essas coisas. E aí o que acontece? Nessa hora, as pessoas começam a se tocar que aquela imagem que elas viram durante muito tempo sendo construída, o mito, né? O cara é chamado de mito, que é a coisa mais impressionante. Mito para lá, mito para lá. É a maior verdade que já disseram sobre ele, que ele é um mito. Ao meu ver, a maior verdade que já falaram sobre ele. Mas aí o que acontece? As pessoas agora estão vendo que aquela construção toda não é bem verdade, porque se um parente meu está morrendo, né, uma pessoa que eu amo, morre e eu votei nele, eu falo assim, como é que esse cara não se compadece com a morte de alguém que está próximo de mim? Mas ao longo da história, isso foi o que mais aconteceu, essa construção da imagem. A imagem é muito poderosa porque ela é simples. Né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Uhum. É a primeira relação que você pode fazer com um mito. Você cria uma imagem e aí ela vale mais que qualquer coisa que você fale contra ele. Às vezes, você pode falar, Hitler é isso, Bolsonaro é isso. Mas a pessoa criou aquela imagem, é difícil aquilo sair, porque aquilo entra, sabe? Não sei se estamos ficando bem. Eu estou Não, tô sim, um pouquinho pô. nervoso ainda. Não, não fica não, porque eu tô tendo uma aula aqui. Ah, Fique tranquilo, não, tô tendo uma relaxa. aula aqui. Tô deixando você falar, porque, enfim, assim, que você vai falando falando que automaticamente eu vou fazendo correlações com esse mundo aí, sabe? E vai vendo a verdade, né? Assim, porque é isso, né? A construção dele todinha, durante esse tempo, foi falando que o povo, é isso, né? Aquele famoso tiozão, né? Que ficou vulgar também, tá igual o tiozão do Bolsonaro e tal, não sei o quê, tá igual o tiozão. E aí é isso, vai falando que o povo quer, de alguma forma, só que o cara agora é o presidente e vai falando atrocidades, sendo que continua ainda uma galera que considerável ainda, né? Muita gente ainda se agarra nisso. Ele tá falando a verdade. E aí a história do inimigo comum ainda continua. Não, tá todo mundo contra ele. Então, assim, tudo que você tá falando aí, pelo amor de Deus, não fique nervoso não, porque tá sendo muito produtivo. Pelo menos para mim, com certeza pra galera aí também. Mas quer falar Maravilha. mais alguma coisa sobre mito? Enfim, porque senão a gente vai passando aqui. Mas Não, só assim que você está falando sobre essa construção da imagem, que você vai fazendo os links. Você falou do tiozão. É que a situação é tão absurda hoje em dia que a gente vê o tiozão na televisão e antes ele estava na nossa casa, né? Você tem sempre aquele cara que que... isso? O cara que está do teu lado que é preconceituoso, você vê sempre o cara
do boteco, você vai lá tomar uma gelada, o cara é o cara que fala um monte de asneira. Aí você fala, ele é assim mesmo. Durante muito tempo a gente fez isso. Através das lutas que a gente foi tendo ao longo dos anos, a luta racial, né, a luta por direitos raciais, por uma identidade, né, a luta feminista, a luta LGBT. Quando a gente vai tendo essas lutas, as pessoas começam a ganhar um lugar para poder falar o que irritava elas, o que fazia mal a elas. E aí a gente começou a quebrar muito isso. A gente teve uma liberdade de poder fazer isso depois da redemocratização do Brasil, em outros lugares bem antes isso já acontecia. No Brasil também, mas em menor grau, logicamente. Mas a gente começou a ter uma quebra desses paradigmas do que era certo na sociedade. E aí a gente consegue um progresso nesse sentido muito grande, né, dos discursos começarem a ser ouvidos, e chega uma hora em que o tiozão que estava em casa, que a gente começou a botar de lado em várias situações, a gente já não... Muitas pessoas, né, eu não, mas muita gente já deixava, reclamava muito com as pessoas que isso não podia ser feito. E aí o que acontece? Esse tiozão ganhou o holofote, voz. E aí a gente olha para ele hoje e, sinceramente, quando eu vejo uma situação igual a que a gente está seguindo agora, eu não sei o que fazer, porque eu já não sabia o que fazer com o tiozão em casa. Eu vi o cara falando besteira, eu falava, o que eu faço com esse cara? É tão absurdo que eu não consigo pensar o que fazer. Eu bato nele, eu expulso ele de casa, eu quebro a garrafa de cerveja na cabeça dele, eu tranco ele no quarto, boto ele de castigo, eu sento e converso com ele. Pô, tio, você não pode fazer isso, sei o que lá. Agora eu estou tendo que pensar isso do presidente da República. Entendi, eu tenho que pensar assim, como é que eu faço para esse presidente da República não fazer as besteiras que está fazendo? Eu não posso trancar ele no quarto, eu não posso bater nele e expulsar ele da presidência. Não posso, aí eu vejo e fico incrédulo com as coisas que eu estou vendo. E a gente fica numa inércia que eu não sei se as pessoas têm culpa dessa inércia, eu não posso julgar, sabe? Todo mundo fala, e eu entendo. A gente tem que lutar, a gente tem que fazer as coisas, mas é a mesma coisa que falar, cara, o seu tio está fazendo besteira. O que você vai fazer com o seu tio, cara? Não que você não possa fazer nada, a gente pode fazer, a gente deve. Eu estou falando do absurdo da situação que a gente vive. Porque eu nunca imaginei que um presidente da República fosse chegar numa coletiva de jornalistas e falar, eu não respondo a sua pergunta. Isso para mim não existia no sistema democrático em que eu vivo. Isso não existe. Um chefe de Estado tem que chegar num lugar e se reportar o tempo inteiro a quem elegeu ele. E a quem não elegeu, que é mais importante. Ele está sofrendo crítica dessas pessoas. Ele tem que se reportar. O cara simplesmente para e fala assim, não vou fazer. Aí eu penso assim, tá, beleza, esse cara fez isso, mas... Né, o tiozão, ele fez isso, beleza. Aí no outro dia ele leva um comediante na parada para comer banana na frente dos repórteres. Aí eu já estou vendo, olha o grau que está acontecendo da liberdade de imprensa. Sendo tudo retirado. Aí eu pego esse cara, que é uma coisa mais incrível ainda, que é morte de pessoas, 5.000 e poucas pessoas mortas. O cara vira a última dele e fala, e daí? Eu não tenho o que fazer, eu não sei nem como agir. A gente está num momento num momento que é delicadíssimo, que a gente está. A gente sabe o que tem que fazer, porque no fundo você sabe o que tem que fazer com o tiozão. Você pensa o que tem que fazer, mas a gente está num momento delicado em que a gente não sabe como fazer, porque é tudo muito absurdo, muito fora da realidade. Bom, então, deixa eu te falar uma coisa. Assim, porque tu tá falando, eu tô... Enfim, né? Porque assim, a minha construção de vida, porque da mesma forma que você fala que nós construímos um mito, e esse mito, né, tem relação direta com o pensamento da sociedade, por isso, enfim. Eu quero chegar ao seguinte, essa mesma sociedade, ela tem na sua base, que é a questão do cristianismo. Eu sou cristão, assim, sou um discípulo de Cristo. Não, meu Deus, assim, não comparando com o senhor Malafaia da vida, pelo amor de Deus. Mas assim, a minha vida se faz a partir do amor que eu aprendo no Evangelho ali com Cristo, sacou? Até que, enfim, não sei se eu poderia colocar isso no momento aqui nessas cursos de filosofia, mas de alguma forma, esse nosso tiozão, a maioria deles ou é católico ou é evangélico. Só que esse tiozão,
não, por milhões de coisas, foi como você falou, na nossa vida a gente sempre deixou esse tiozão para o lado de lá e nunca de alguma forma cuidou do tiozão. Uhum. E agora você vê um tiozão na presidência. E a gente não sabe como lidar com esse tiozão na presidência. Assim como a gente nunca soube lidar com o tiozão que estava do nosso lado. Sendo que esse tiozão vai na igreja e deveria pregar o amor. Mas, enfim, eu quero trazer para isso tudo, assim, botando uma questão mais macro, mas agora trazendo para o micro. De alguma forma, a gente tem uma culpa muito grande por nosso próprio pensar sempre na gente, querer descartar o outro, porque esse outro teve algum mito que falou diretamente com ele, deu voz e tornou presidente. Então, assim, nessa nossa relação do dia a dia com a família, que é ali, né, onde a gente primeiro, naquele momento assim, da vida, onde a gente tem mais contato ali, né? A fragilidade em torno da família, até mesmo com o tiozão, que a gente sempre deixou de lado, a gente, de alguma forma, não sei se é isso, filosoficamente, pode responder isso, mas de alguma forma temos diretamente uma responsabilidade com o presidente, estando hoje, enfim, né, um tiozão sendo presidente, porque a gente nunca cuidou, nunca deu ouvidos, nunca deu holofote. Assim como a gente, jovem, pede holofote, pede para falar, tem poder de fala, quer poder de fala e tudo mais, mas é isso, né? O falar, e aí o ouvir também a gente não praticou e deu no que deu. Eu falei bastante, mas não sei se eu consegui, porque assim, eu fui refletindo muito do que você estava falando, sacou? O que acontece, cara, assim, que eu acho às vezes, é que a gente tem uma construção, igual você disse, que todo mundo vai carregar um pouco do que viveu, das experiências que teve e das escolhas que fez, né? A gente faz as escolhas e aí elas vão tornando a gente alguma coisa. Eu fiz certas escolhas na minha vida que já me levaram, isso falando bem abertamente, já me levaram durante uma época da minha vida a ser um cara um pouco reacionário, uma época da minha vida eu era um pouco reaça. Depois que a gente vai conhecendo pessoas, né, que elas vão mudando alguns pensamentos nossos, você deixa de pensar de um jeito e começa a ser do outro. Eu também não estou falando que ser de esquerda ou ser de direita é salvação para ninguém, não é nada disso. Lógico. Mas o que acontece é que a gente vai tendo certas oportunidades de escolha e vai chegando num certo momento em que a gente se forma, a gente vira alguém, a gente virou aquela pessoa. É o que você está falando. E aí entra o cristianismo, entra, sei lá, o pai abusador, entra a família que me larga, entra a família que cuida bem de mim. Tem várias coisas dessas. O brasileiro, num sentido mais geral, assim, ele é um povo que é o que eu estou falando com você. A gente não adquiriu ao longo da história um senso de coletividade. Eu acho que a gente pegou... a gente está ainda nesse processo de tentar se ver como um coletivo, né? Porque a gente não teve a oportunidade de fazer essa escolha ao longo da história. Você pega na Europa, e aí eu estou mal comparando, tá? Porque eu nunca é bom fazer isso, você comparar, tipo assim, prisão no Brasil e prisão na Suécia, porque é uma outra construção na Suécia, uma construção que a gente tem no Brasil, a gente tem que lidar com o que a gente tem aqui. Mas falando nesse aspecto, tiveram algumas revoluções, algumas coisas que fizeram com que, na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas pensassem assim, podem tirar tudo da gente, mas não vão tirar da gente o espírito de nação, não. A gente vai se reconhecer como francês, como português, como espanhol, né, como americano. A gente é isso. O Brasil, ele teve uma construção diferente por causa da escravidão, por causa disso tudo, que a gente só não queria estar lá embaixo, a gente só não queria ser escravo. A gente queria estar o mais próximo possível e, de resto, isso acontece mesmo. Assim, eu sei que é duro falar essas coisas, e parece que eu estou falando mal do brasileiro de maneira nenhuma, mas historicamente que a história, mas ao longo do tempo que a história me mostra, é que a gente teve essa construção um pouco individualista por causa dessas coisas que a gente sofreu. Ele está falando dessa construção que a gente tem. Chega uma certa hora em que a gente vê o que eu já tinha dito, uma sociedade que ela é altamente preconceituosa, ela nega direitos de uma maneira muito fácil. Você vê, né, em que as pessoas que trabalhavam em casa, as empregadas, as diaristas, começaram a ter que ter direitos, o que é uma coisa irracional você
não dar direito para uma pessoa que trabalha, a classe média pirou, porque ela nunca teve que lidar com isso. Eu falo, como é que eu vou dar direito para uma pessoa que já está na minha casa, que eu já estou acolhendo, que eu já estou fazendo tudo? Então a gente tem esse tipo de pensamento às vezes, né, de ser um pouco individualista e de não se reconhecer como coletividade. E eu acho que a gente não faz isso nem na direita nem na esquerda. Eu sou um cara que, assim, eu posso expor isso aqui porque eu não estou dando aula, mas eu sou um cara que eu tenho um pensamento mais voltado para essa coisa progressista, mais voltada para a esquerda, porque eu acho que a direita, principalmente no Brasil, ela é muito, muito, muito estranha às vezes. Não me compra esse discurso dela, mas o que acontece é que, na verdade, eu faço críticas à esquerda, porque tem coisas que a gente já deveria ter feito há muito tempo e não faz, e eu tenho críticas absurdas à direita, porque tem coisas que eles fazem que eles não deveriam estar fazendo. É o que eu acho, assim. E aí, fora o que eu acho, existe toda essa construção que você está falando, assim. A gente deveria tentar entender como é que a gente chegou nesse ponto de ter um discurso tão absurdo, igual ao do presidente, sendo dito, primeira coisa, o cara ainda em programas de televisão, divulgando a palavra dele, falando tudo que ele achava, e a gente comprar essa ideia, porque a gente comprou, né? O cara que votou em branco comprou, o cara que anulou o voto comprou, né? Se abster numa situação dessa é uma coisa muito perigosa. A galera que não fez certas coisas que deveria ter feito da esquerda também comprou esse discurso de uma certa maneira, sabe? E a gente hoje vive o que é mais imediato. O mais imediato era o quê? Tira o PT e soluciona os problemas, que o cara é um mito, meu irmão. O cara vai solucionar tudo, ele é um mito. E aí a gente compra isso. Eu acho que tem uma coisa assim, eu falava isso antes em aula, eu não lembro se eu já falei isso em aula, acho que não falaria isso em aula. Mas eu acho que sempre tem um pouco de quem você escolhe está um pouco em você, sabe? Eu lembro que na primeira eleição do Lula, quando eu votei nele, eu tinha 21 anos, quando eu votei no Lula. O meu pai, ele sempre foi metalúrgico. Meu pai, hoje em dia, ele é marceneiro, mas ele era metalúrgico. E meu pai, ele acompanhava essas coisas e eu via o que acontecia na vida do meu pai, dele não ter alguns direitos, não ter algumas coisas, e eu via o que o Lula representava. Isso também é uma construção estética, também é. Lógico. Dessa identificação que a gente tem com aquele cara. E aí eu lembro que quando eu votei nele, cara, eu votava nele porque eu me reconhecia nele. Me reconhecia de fato nele. Eu via o cara e falava, esse cara ou sou eu ou é meu pai. Um dos dois. E aí eu tô mais próximo deles do que nunca. Agora, você imagina um brasileiro médio, você que mora no Rio, você sabe disso, não é uma coisa... Você vê as pessoas, às vezes, andando na rua, né? O cara que é o mais... é uma espécie de um reconhecimento. Tanto que você vê que em Petrópolis, que é uma cidade altamente conservadora, você teve 70% dos votos para o cara. Na Barra da Tijuca você teve também, por aí. Isso, então, é o reflexo de quem as pessoas são, de uma certa maneira. A gente tem que lidar com isso para entender onde a gente tem que mudar. É uma coisa que eu aprendi com a Djamila Ribeiro, e aprendi também com o Marx também. Enquanto a gente não se reconhece, e com Paulo Freire, principalmente, enquanto a gente não se reconhece como classe, enquanto a gente não se reconhece como lugar, a gente não sabe o que a gente tem que defender. O que a gente tem que defender? As pessoas hoje que votaram nele já estão falando que não votaram. Ninguém quer assumir. É o cara que fala que não houve ditadura. No momento em que esse cara falar que houve ditadura, ele está assumindo que o que ele defende, né, era uma ditadura. Então ele tem que criar um termo, governo militar. Né? Ele não pode falar que foi uma ditadura. Ele sabe que foi, no fundo. Ele sabe que teve ali uma ditadura. Mas se ele falar, e ele elogia isso, elogia torturador, elogia essa coisa toda, ele está falando que ele é um torturador. Ele é um ditador, de uma certa maneira, porque tem um pouco da pessoa ali. Agora, esse pouco vem como? Não sei, eu não estou falando que todo mundo que votou no Bolsonaro é um torturador, nada disso não. Lógico. Eu estou falando que certos valores que estão ali, não é possível você não ter visto que eles vão diametralmente contra os seus. Se não vão, é porque também são seus, entende? É uma lógica que existe aí. Sim. Não sei se...
Não, lógico, tem assim, é isso, né? Tem um componente de coisa ali. Em algum desses componentes eu me vejo e automaticamente, assim como você via, né? O metalúrgico, porque o Lula não é somente um Exatamente. metalúrgico, né? O É, Lula é metalúrgico e entre milhões de outras coisas. E aí, mesmo, na sociedade, um vê como metalúrgico, outro vê como um pobre, outro vê como um trabalhador, enfim. E aí exatamente. é isso, né? Assim Exatamente. como. Saquei. A quarta pergunta é o seguinte: é sobre desconstrução. É Hum, isso, né? Ó, cada vez mais clara a dificuldade de desconstruir esses mitos. É possível desfazer líderes fortes? putz. Se é possível de fazer um líder forte? Tem várias maneiras de fazer isso. Na Segunda Guerra foi a própria guerra, né? O próprio conflito de poder bélico, de poder político, retirou o cara, porque se fosse pela nação, dificilmente. Até porque as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, né, na Segunda Guerra. Muita gente não sabia o que estava acontecendo. Então não tinha um levante. O que a gente tem hoje, que é uma vantagem, é que a gente está numa era, né, tanto de desinformação, né, WhatsApp, fake news, essa coisa toda, viés de confirmação, espiral de silêncio. A gente tem vários termos para usar aí para explicar o que é negativo na nossa sociedade. Mas a gente tem coisas muito positivas também, cara. A gente está fazendo uma live ao vivo, falando de filosofia aqui no teu Instagram, o que era uma coisa impensada de se fazer na época da Segunda Guerra e que era impensado de se fazer há 40 anos atrás, na época em que eu nasci. Eu não podia fazer isso. Entende? Isso aqui a gente ia estar alguém batendo na porta agora e falando: Siri, perdeu, cara, já era, dá esse celular aí, vambora. Entende isso? A gente tem uma outra possibilidade hoje de conhecimento. Então, eu acho que, em alguns aspectos, é muito difícil retirar um líder, mas eles caem. A história me mostra isso, eles vão caindo por um motivo ou por outro. Mas hoje em dia, eu acho que é mais difícil por causa das fake news, por causa dessa nossa desinformação que existe, mas ainda acho mais possível porque tem muita gente bem informada também. E muita gente bem informada que está em alguns lugares que podem decidir. Por exemplo, quando você pega... Eu vi, acho que um dia você fez uma entrevista com o Freixo, não foi? Aqui, não lembro, eu tinha visto... Com Freixo? Não sei se foi aqui, mas eu vi. Pode ter no Instagram eu nunca fiz, não. Fiz no Facebook e outros Ah, lugares, tá. mas aqui no Entendi. Instagram não. O Freixo é um cara que ele está numa linha de frente, né? Ele está lá, e ele é um cara que eu acredito que quando ele está fazendo as coisas, ele está mostrando para as pessoas que se identificam e até para as que não, né? Porque ele é um cara, ele transita bem nos meios, né? Assim, ele está fazendo uma capacitação de informação importante, que é um dos meios que você pode usar para fazer o quê? Para retirar esse líder. A gente não sabe quanto a gente paga de juros no banco, cara. A gente vê um cartão de crédito, a gente olha assim e fica assim, eu não entendo nada do que está acontecendo ali. Agora, imagina uma pessoa que lê mal, que sabe toda a informação que essa pessoa ela tem, né, pelo WhatsApp, é pela família. Eu não posso julgar essa pessoa de maneira nenhuma, eu não posso julgar. Eu tenho que tentar entender o processo que está acontecendo ali. Mas aí o que acontece? Respondendo agora mais certa a pergunta, eu acho que é possível que o líder caia, e eu acho que a única maneira disso acontecer, além da luta mesmo, né, de se colocar inconformado diante disso, é a informação, é buscar o conhecimento mesmo. O ET Bilu estava certo, cara. O ET Bilu falou, busquem conhecimento, ele estava certo, cara. Sabe? Não sei se você conhece o ET Bilu, aquele ETzinho que apareceu, e a única coisa que ele falava era assim, busquem conhecimento. O cara tá certo, entende? O cara tá certo. Boa. Aqui, ó, um pouco de fake news, vamos chegar também, que tem uma pergunta sobre isso. Mas tem outra aqui, que é sobre resposta rápida, assim. A filosofia, muitas das vezes, não tem a pretensão de nos entregar respostas prontas. Uhum. Mas a questão é o seguinte, como a filosofia pode nos ajudar em um momento que precisamos de respostas rápidas? Que eu acho que é um pouco do que você estava falando aí, né? Entendi. Respostas rápidas é igual a vacina. Tu nunca sabe se elas são as melhores, né? A vacina vai vir agora, ela está vindo numa velocidade da necessidade que ela mesma está vindo, né? Assim, que o vírus está pedindo,
mas você não tem certeza se ela vai funcionar ou não, mas você tem que usar alguma coisa. Aham. Com essa busca da verdade e a filosofia, a única coisa que ela pode ser é um instrumento de crítica, né? Um instrumento de crítica. Você na verdade, se coloca sempre com a dúvida. O princípio máximo da filosofia que eu acho, que eu acredito, é a dúvida. A dúvida é a única coisa que te faz não ser levado por um mito criado esteticamente, não ser levado pelo tiozão, porque você vai criticar o cara, você vai ver, vai ser o teu norte para não ser racista, é o teu norte para, sabe, começar a enxergar como é que é o mundo das mulheres de fato, o que acontece na luta feminista. É a dúvida, porque se você tem certeza, você já se fechou. Então, acho que a única coisa que a filosofia ela pode ajudar nessa busca por respostas rápidas é o seu posicionamento. Sabe, essa coisa da gente deixar de ser isento, eu acho isso estranho. Sabe, a gente tem que se posicionar mesmo. A gente tem que falar o que a gente acredita e o que a gente não acredita. Até para ter um debate para que você ou ceda no que você acha, ou que a outra pessoa ela também fale assim, pô, acho que esse cara ele tem razão no que ele está falando ali, cara. Entende? Então, a filosofia ela não vai te entregar a resposta rápida. Nunca isso não existe, uma resposta imediata, que ela requer esse aprofundamento na questão, né, pela própria natureza do que a filosofia é. E foi o que aconteceu comigo quando eu entrei na faculdade. Eu achava que a filosofia fosse me trazer respostas. Na verdade, ela só ferrou com a minha vida, porque ela me deixou isso aqui tudo cheio de dúvida. Eu só tenho dúvida. Então, na verdade, é por isso que eu estou colocando o princípio como a dúvida. Se você já colocou esse princípio como uma parte integrante da tua vida, já é meio caminho andado para você obter uma resposta. Que dificilmente virá a curto prazo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Alinhado com esse princípio máximo de dúvida, a sinceridade também tem que estar ali, né, andando um do lado do outro, porque é isso, né? Exatamente. Como você falou assim, ó, eu tenho um princípio de dúvida, que para mim é a questão máxima, e me posicionar, e seja o que for. Por exemplo, quando a gente começa a botar em aspecto, no aspecto político, aí você é progressista, você é de direita. E aí a filosofia, que é isso, né? É o pensamento, está dizendo que é necessário você ter dúvida até mesmo aonde você está. Porque pode gerar aquele negócio de coletividade ali, até mesmo para você ter a sinceridade de colocar a sua dúvida daquele modelo que você está vivendo, você fica um pouco retraído, né? Eu Exatamente. não sei se... Por isso eu falo assim, a sinceridade tem que estar correlacionado com esse princípio de dúvida. Porque, olha só, eu estou aqui tentando me compreender nesse mundão, tentando compreender minha existência, e eu estou duvidando até mesmo, porque é isso, tu é de esquerda, então você sabe de tudo. Eu estou falando aqui também de coração muito aberto, porque eu sou um político, e aí, tu está na esquerda. Então, automaticamente, você não pode falar de nada. Você não pode falar de nenhum líder político da esquerda, porque tem que ser somente aquele caminho ali, senão você está criticando, tem que criticar somente o outro. Não, assim, eu me vejo na questão política ali, nesse campo aqui. Porém, tem muita coisa, como você mesmo disse lá no começo, né? Tem muitas críticas que tem que ser feitas dentro da esquerda e quem é de direita também, né? Porque é isso, esse princípio de sinceridade é o que vai nos levar a uma coisa, a um bom senso, digamos assim. Não sei se é a tua percepção também. Você tocou num ponto importante sobre a sinceridade, que eu acho que é o que mais falta às vezes quando a gente se coloca para alguém, né? Isso você está ouvindo de um cara que já fez, né, tudo que critica já fez em algum ponto da vida, né? Lógico. A gente tem essa coisa de, às vezes, criar máscaras, a gente não se mostra. E aí eu lembro de uma história quando Sócrates iria conversar com as pessoas na Grécia. Sócrates era um babaca. Assim, você ia achar o Sócrates o cara mais babaca da tua vida. Porque o Sócrates ia chegar para você e falar assim, meu irmão, me falaram, Siri, que você é o cara que mais entende de política no Rio de Janeiro. Aí você ia já conhecer mais ou menos o Sócrates, e aí o Sócrates ia olhar para você e falar assim, então, cara, eu vim aqui para saber, porque eu quero conhecimento, eu quero que tu me conte o que está acontecendo. E aí você ia fazer assim, igual um pombo, você ia começar a inflar assim. Pô, cara,
Meu irmão, o Sócrates está falando que eu sou o cara que sabe de política nessa cidade do Rio de Janeiro inteira. E aí o Sócrates ia ficar te massageando o ego. Massageando o ego. Massageando o ego. Na hora em que ele te massageasse o ego bem, ele ia falar assim, vai, Siri, fala o que tu acha que é política. Você ia estar tão confiante que você ia falar exatamente o que você pensa. Exatamente, você não esconder nada dele. Aí nessa hora ele ia te dar uma rasteira, ele ia falar, então, Siri, você é muito maneiro, mas e se? Aí ele ia te dar aquela rasteira, tu ia cair. Mas o que você falou é imprescindível na filosofia, na dialética, né, na construção do discurso. Se você não se coloca, você não sabe o que está acontecendo ali, você não tem nem como interferir, você não pode saber. É por isso que muitas vezes a política é desacreditada, porque ela é o oposto disso, ela é a construção dos mitos, ela é a construção das mentiras, né, em vários aspectos. É por isso que essa sinceridade que você disse me remeteu a isso, que às vezes a gente tem que, na verdade, entender que falar o que a gente pensa, e não é ser grosseiro, né? Tem gente que confunde isso. Ah, eu sou muito sincero, você engordou. Não, não é para fazer isso, meu irmão. Lógico, lógico. Não tem bom senso, não tem bom senso. Você tem que ter a delicadeza ali da parada, mas assim, o que acontece é que quando você se coloca, se reconhece, você sabe em que lado você está lutando. O Foucault fala isso, a gente fica muito mais chateado com quem é traidor do que com quem é inimigo. O inimigo, você sabe exatamente que você vai ter que tirar a tua espada e lutar com o cara. O traidor, não, você tá ali de boa, achando que tá tudo bem, o cara vem e te sacaneia, sabe? A gente, na verdade, quer a sinceridade das coisas. Você tá absolutamente certo nisso. Você falou de uma coisa que desde a Grécia é a busca principal da filosofia, é a sinceridade do discurso. Tanto que a mentira era chamada lá de sofista, os sofistas, né? Que eram os caras que inventavam qualquer discurso para vender uma ideia, não importando ela ser verdadeira ou não. Então é isso. E a gente está faltando um pouco de sinceridade na gente, acho que porque a gente, ao longo da história, né, teve que adquirir máscaras mesmo. Sabe? A gente se mostra muito no Instagram, mas quando você entra numa mesa de bar, às vezes a gente quase não fala, sabe? E a gente tem mais ferramentas hoje para ter máscara. Óbvio. Entende? Sim. Deixa eu te perguntar. Não sei se era isso. Não, é isso mesmo, assim, são dúvidas que você vai gerando em mim, eu estou te perguntando também. Deixa eu te perguntar. Nossa, esqueci que eu li um negócio aqui, ó. Eu li e esqueci que eu ia perguntar, porque o Rodrigo colocou, meu mito é o ET Bilu. ET Bilu é um mito. Lembrei, deixa eu te perguntar uma coisa. Muitos dizem ainda, os tiozões da vida falam, pode ser o que for no Bolsonaro, porém, ele tem sinceridade quando fala e daí, quando fala eu sou coveiro, quando fala, enfim, tudo que ele fala. Ao mesmo tempo, você colocou a questão das máscaras. Como é que desconstrói isso? Cara, se as olha pessoas só, vêem sinceridade neles. Se a pessoa vê sinceridade nele, é bem mais difícil, né? Porque aí não tem como quebrar essa coisa, a não ser por ele mesmo, né? Ele mesmo quebrar isso. Mas eu acho que olha só, eu estava vendo ele dando essa entrevista falando o Idaí, e aí tinha um cara do lado que não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo ali, rindo, na hora que ele falou, Idaí, eu sou Messias, mas não faço milagre. Uma pessoa sensata, minimamente humanista, se ouvisse isso, nunca ia entender isso como uma piada. Nunca ia entender isso como uma piada. Ia falar, como é que esse cara falou isso, cara? Que absurdo, é o presidente da República. E tem um cara do teu lado que riu. Sabe qual é? É o que a gente encara todos os dias na sociedade. Você tem um cara que não dá seta no trânsito, cara. Uma parada básica. Você está no trânsito, aí o cara bota lá o pisca-alerta e aí você tem que ficar lá adivinhando. Ai, meu Deus, será que eu vou para a esquerda? Ou para a direita? Onde é que esse cara vai entrar? O cara não tem a menor noção dessa coletividade que eu estou falando. Mas o que acontece? Desconstruir o discurso quando ele parece verdadeiro é muito mais difícil. Muito mais difícil mesmo. Eu acho que vai ter que ter alguma coisa que seja determinante, como assim, eu estava achando, e acredito ainda nisso, acredito mesmo, que assim, que quando o Moro pediu a demissão, isso foi uma coisa que já tirou um monte de gente da dúvida. A galera estava assim, será que o Bolsonaro ele é um cara babaca ou ele é só sincero? Ele é um corrupto, ele é um péssimo político ou ele é só sincero?
quando o Moro pulou fora, a galera falou assim, bicho, eu acho que ele não tá sendo sincero não, acho que ele é meio babaca mesmo. Muita As gente pensou máscaras vão nisso. caindo? As máscaras vão caindo? Exatamente, as máscaras vão caindo. E as máscaras vão cair, porque não tem como sustentar. Você não consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Não, não tem como. Deixa eu te perguntar aqui, em relação a traidores que você falou, que você citou aí. Uhum. A máscara vai caindo, tem um conjunto aqui. Conjunto Moro, conjunto A, Moro, conjunto B, Bolsonaro. Estavam juntos aqui. E aí, separaram. Há uma briga entre essas pessoas que, ó, tá vendo, a máscara dele caiu. Não, a máscara dele que caiu. Qual é a nossa... Ó, a gente tem 4 minutos para acabar essa live. Isso tá me dando até... Eita. É triste. Caramba, nem sabia Mas disso. é porque uma hora só, é porque uma hora e acaba a live. Mas deixa eu te perguntar aqui para ver se de uma forma, se você consegue sintetizar. Um apontando o outro, qual é a nossa oportunidade aí de mostrar o seguinte? Olha só, é farinha do mesmo saco, são traíras e não tô nem aí pro povo. Então realmente foi construído mitos que na realidade, quando você conhece mais a pessoa, estão em busca mesmo do ego ali, né? De alimentar o seu ego. Tu vê enfim, tu vê algum caminho aí? Pô, cara, olha só, eu acho que vai ter essa separação, já aconteceu, vai ter gente que vai ficar do lado do Bolsonaro contra o Moro e do lado do Moro contra o Bolsonaro, isso aí já é notório. O que eu acho que vai acontecer é que tem um fenômeno, na verdade, que está acontecendo no Brasil, que é esse da queda das máscaras. Isso está acontecendo em vários graus, assim, né? Vai caindo, vai caindo. Acho que informação é a única coisa que a gente pode fazer, sabe? Você ouvir alguém falar sobre isso, falar, nossa, mas o mito esculachou o Moro agora. Aí tu fala assim, amigo, pô, cara, tem um videozinho aqui, eu adoro videozinho da internet. Acho o máximo. Videozinho, tipo assim, nerdologia com Átila, essas coisas que explicam e que tem... Sempre tem que ver lá se nos comentários tem fonte. Você bota para a pessoa e a pessoa vai ver ali, cara, eu acho que o Moro não é tudo isso não. Acho que o Bolsonaro não é tudo isso não. Não no Nerdologia, mas tem outros canais que fazem isso. Sim. E aí, acho que essa informação é importante. A conversa, né? Eu tenho muita tendência, às vezes, de estar conversando com alguém e o cara fala assim, o Moro é um salvador. Eu falo assim, ai meu Deus, deixa eu sair daqui, cara, não quero conversar com esse cara, vou tomar uma gelada. Mas aí, às vezes, eu volto e falo, não, amigo, pô, vamos trocar uma ideia, por que você acha que o Moro é assim? Por que você acha que é isso? Aí você mostra uma informação. É uma das possibilidades, acho que é um pouco ingênuo até. Sim. E aí, você me perguntou sobre a filosofia, a dúvida, acho que o momento agora é da gente agir, né, cara? Acho que a gente tem que agir agora. A gente tem que ficar em casa, já é uma ação, né? Ficar em casa, sim, não sair, não entrar nesse discurso, esperar para ver o que a gente vai poder fazer quando puder sair de casa, porque a gente vai sair de casa uma hora. E a gente, sim, tem que ver o que a gente vai fazer. E aí vai continuar essa dicotomia há muito tempo, Bolsonaro e Moro. Eu acho que só quando, por eles próprios e por pessoas que forem mostrando, as máscaras forem caindo, é que as pessoas vão acordar para isso, entende? Vai demorar um pouquinho ainda, eu acho. Sim. Meu irmão, só tenho que te agradecer. Muito obrigado. Passou hiper rápido. Então isso mostra que foi uma live boa. Agradece a galera aí. Se despede aí também. Gente, muito obrigado, Siri. Valeu mesmo, cara. Pô, foi um prazerzaço estar aqui, prazer mesmo. Meu também. A todo mundo que entrou aí, que participou, um grande abraço. E fiquem fortes, fiquem em casa e é isso. É isso, tamo junto. Gente, aqui ó, último comentário aqui, tem diversos comentários, mas teve um aqui da Natália Coelho. Chocada que votei no Siri e estudei com o Emanuel. E os dois estão dando uma aula juntos em Rio. Natália é uma querida. Natália é uma querida. Beijo, Natália. Um beijo, minha querida. Gente, muito obrigado. Tá? Quem puder seguir o Emanuel é importante também. Quem puder nos seguir também é importante. Tem nosso canal no YouTube, tem o Twitter também, o Facebook, tudo William Siri. Só procurar YouTube, Twitter e Facebook. Também procure o Emanuel, que é muito importante também. Tá sempre se posicionando aí. E tamo junto. Obrigado a vocês que participaram até agora. Obrigado aí pela participação. Valeu, galera. Tchau. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Tchau, tchau.